Fala, homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou explicar para vocês de forma prática e bem detalhada como fazer as medidas adequadas do tamanho do seu amigão. Isso é sempre um grande tabu e gera muita dúvida. Então, para cumprir essa missão hoje, eu trouxe uma série de latinhas que podem ser acopladas, tá, a esse suporte, que é para dar para vocês a ideia real de como fazer a medida. Só lembrando, tá? Quando você for fazer sua medida, você vai ficar em pé, tá? Com ele em rigidez ou não, vou explicar para vocês. Mas vocês têm uma vista superior por cima dele. E é a partir daqui que você vai fazer as medidas. Inclusive, esse suporte branco equivale ao seu osso púbico, que eu vou explicar para vocês como ele é importante nessas medidas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, o médico dos homens. E se você ainda não está inscrito, já aproveita esse momento, já se inscreve agora, ativa as notificações e deixa seu like. A gente sabe que há uma preocupação muito grande com as dimensões do nosso amigão. Obviamente, essa é uma das medidas muito importantes para a maioria dos homens, porque elas, de certa forma, são um símbolo da virilidade, que é comum à população masculina. Mas vamos discriminar em detalhes aqui quais são as dimensões importantes do seu amigão. Primeiro, o mais importante é o comprimento. Tá? Quando a gente fala tamanho, geralmente as pessoas fazem uma associação direta ao comprimento. E o comprimento ele não é tão simples de medir, porque o nosso amigão, obviamente, ele é móvel. Ele pode estar contraído, ele pode estar meio cheio ou pode estar completamente rígido. Mas, em geral, para você fazer a medida de comprimento, é muito importante que você tenha uma régua rígida. Pode ser de metal, pode ser também de plástico. O importante é que ela não seja maleável. E aí, tem duas maneiras adequadas de você medir o comprimento. Ou ele em ereção, que a ereção, de certa forma, é quando ele está esticado praticamente no máximo. Uma outra possibilidade é ele flácido e esticado. Tá? Você pega ele mole, pega firme pela cabeça e estica bem. Já foi demonstrado que o tamanho flácido e esticado se correlaciona muito bem com o tamanho em ereção. O problema da medida em ereção é que quanto mais duro tiver o seu pênis, maior ele fica. Então muitas pessoas estimulam para ter uma rigidez, vai pegar ali o instrumento de medida, na hora que vai medir vai perdendo um pouco da rigidez, da ereção, e ele vai diminuindo. Então, do ponto de vista médico, quando o médico for fazer a medida em você, geralmente ele vai fazer flácido e esticado. Aí ele pega, você em pé aqui, vai pegar pela glande, estica bem e utiliza a régua. Você, na comodidade do seu lar, a tranquilidade, pode estimular bem tranquilo e pode fazer tanto a medida flácida, esticada, como a medida erétil. Aí alguém pode perguntar, mas doutor Eduardo, por que precisa ser uma régua rígida? Porque é o seguinte, meus amigos, aqui está o osso, mas à frente do osso costuma ter uma gordura, né, que é a gordura da região púbica. Então o nosso pênis, na verdade, ele tem um tamanho bem maior do que ele aparenta. Ele existe uma parte mais profunda, que é chamada de crura, ou raiz do pênis, que fica abaixo do osso e ligado ao arcabouço ósseo da pelve. Então, veja bem, o nosso pênis, cerca de 60% é a parte pendular e cerca de 30%, 40% é a parte fixa. Quando você, por algum motivo, está acima do peso e tem uma quantidade muito grande de gordura nessa região, muitas vezes o seu pênis ele fica mais embutido. Não é que ele é menor, mas é que a gordura acaba ocupando aqui uma parte do seu tamanho. Tá? E aí você, quando vai medir, geralmente costuma colocar a régua na saída da pele. E esse é um erro muito comum, porque para quesito de medida, o que vale é a distância do osso púbico até a ponta. Então o ideal é que você, ou durante a ereção, ou como eu falei, esticando, você empurre a gordura o máximo que você puder para desconsiderar ela, para chegar o mais próximo possível do osso. Afinal de contas, quando você vai penetrar naquele movimento pendular, você empurra com força, né? Então a gordura que está na sua frente, na hora que você vai bater osso com osso na penetração, ela acaba entrando mais do que apenas até a pele. E esse é o erro comum. Nos estudos epidemiológicos, as medidas são feitas a partir do osso. E aí as pessoas, quando vão medir em casa, medem a partir da pele. E aí acham que está sempre menor do que realmente é. Tá? Então essa é uma dica muito importante. Tá? Então você vem por aqui, mede como eu falei. Só para vocês terem uma ideia, essa régua de metal aqui é uma régua de 15 centímetros até aqui, até a medida. Então esse eu botei de propósito, essa latinha aqui especificamente, porque ela tem exatamente 13 centímetros.
Então essa é a média do brasileiro, tá? Em termos de comprimento, em 13 a 14 centímetros, 13 está bem próximo da média, aqui nós temos 13,3 para ser um pouco mais específico, tá? Quando a gente vai falar de grossura, gente, aí é onde as pessoas se confundem ainda mais. Porque grossura nós temos o calibre, que é a circunferência, e nós temos a largura, que é como se fosse o diâmetro. De maneira geral, o que vale também para nós, tá, gente, é o calibre, é o volume que o seu amigão vai ter. Nos preservativos, geralmente ele fala na largura, ele vai te trazer realmente a 5 milímetros, né? Na verdade, lá é em 50, né? 50 milímetros, 55 milímetros, 49 milímetros. O que é isso? É 4,5 centímetros ou 5 centímetros de largura. É essa medida aqui, ó. Vocês verem? Então, esse é a largura. Mas a largura pouco importa, né? Porque o que interessa para nós homens durante o ato sexual é exatamente o calibre, a grossura ou a circunferência. Para medir a grossura, aí a gente precisa de outro tipo de instrumento, que é uma régua maleável, tá? Pode ser também uma fita métrica, né? Aquelas normal de medir roupa. Pode ser uma trena. Na pior das hipóteses, o que você pode fazer é pegar um fio dental, né? Você pega um fio dental, corta, faz essa medida e depois, como não tem as medidas do fio dental, você pega na sua régua fixa e corre ela aqui para fazer a medida. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, em termos de média no Brasil, estima-se que seja de 11 a 12 centímetros. Aqui é diferente do comprimento. Aqui ele tem que ser em ereção. Você pode até medir, né, o calibre ou a circunferência dele flácido, mas para fins de atividade sexual isso tem muito pouca importância, porque tem pessoas que no estado flácido ele fica muito contraído e ao estimular ele cresce muito, e outras pessoas, quando está no estado flácido, ele tem pouca alteração e ao estimular e ficar duro ele cresce pouco. Então o que vale calibre, gente, é para fins de penetração, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia como é que a gente mede, olhando por cima, como eu falei, você tem que olhar aqui o zero, tá? E aí você vai, vou até tirar aqui para facilitar, você vai fazer a circunferência completa aqui, tá? Então, ó, aqui na minha medida, essa minha réguinha aqui, tá? Que é uma fita métrica, ela vai de 0 a 22, e o calibre dessa latinha aqui é 17 centímetros, que é um calibre bem acima da média. Tá? Então a média, gente, como eu disse para vocês, é em torno de 11 a 12 centímetros. Eu trouxe aqui outras medidas para vocês terem uma ideia. Tá? Então essa latinha aqui um pouco menor, mas um pouco mais bojuda, ó. Se você for medir, ó, vamos ver aqui, vamos fazer vários exercícios para vocês praticarem quando for o de vocês. Considerando que aqui é um comprimento ereto, tá? Então você vai pegar aqui a régua, você vai encostar no osso o máximo que você puder, e aqui, ó, ela deu 11 centímetros de comprimento. Tá? Já esse calibre aqui é um calibre um pouco mais avantajado, tá? Então você vai aqui, ó. Vou mostrar assim até em 3 dimensões, mais fácil para vocês verem. Você tem que cobrir aqui, tem que fechar exatamente, tá? Uma leve força, sem forçar demais para não comprimir o tecido, mas para deixar rente e justo, tá? Então nós estamos aqui, esse aqui é mais grosso que o outro, é 18,3 centímetros. Né? Veja, então esse comprimento aqui a gente partiu, né, daquele tamanho inicial. Esse aqui, ó, quase 11 centímetros, né? Obviamente que sempre varia um pouco, porque depende de onde você... Aqui ele estava um pouquinho dobrado, aqui tem uma angulaçãozinha que corresponde a como se fosse o ângulo que o seu amigão tem, então tem todas essas questões. Mas de uma maneira mais... Só para vocês terem ideia, essa aqui tem em torno de 11 centímetros, tá? Essa aqui tem 13,6 centímetros. Tá? Essa aqui, ó, maior ainda, tem 15, ó, nem coube direito, ó, deu 15,5. Então veja, gente, quando a pessoa fala, tem um amigão de 15 centímetros, né? As pessoas pensam que é pequeno, né? Muitas pessoas falam, indagam que tem 18, 20. 15 centímetros é um baita comprimento. Se a gente for ver aqui o calibre desta lata, né, você vai ver que é uma coisa absurda, né? 21 centímetros. Né? Será que existe algum homem no mundo que tem esse calibre? É difícil dizer, tá? Mas se eu disser para vocês que a média é de 11 a 12 centímetros e algumas medidas estatísticas, chamadas de desvio padrão, conseguem ver a distribuição das pessoas, subir 2 desvios padrões de 12,
vai dar 14, 14,5. Então, pessoas que estão acima de 14,5, gente, já estão lá no topo da curva da população geral. Então, achar que você tem ali uma circunferência de 16, 17, 18, como essas latinhas aqui, né? Eu sei que muitas pessoas assistem vídeos aí de conteúdo adulto e tal, mas eu, meu amigo, sou um profissional, praticamente que todo santo dia examino homens, e eu te garanto, é muito pouco provável, é incomum que o sujeito tenha um calibre dessa magnitude. Tá? É muito difícil. E, só para trazer aqui para ser a cereja do nosso bolo, vocês terem uma ideia, essa aqui a minha régua não vai caber. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui dessa garrafinha aqui, ó, essa garrafinha aqui, meu amigo, tem 23 centímetros, tá? 23 centímetros. Então, imagine aqui, ó. Imagina 23 centímetros, tá? É muito grande, tá? Então, espero que esse vídeo aqui possa ter contribuído para vocês entenderem um pouco mais, não só das questões dos números, né? Porque quando as pessoas falam, número é 15, é 16, é 16, quanto é? Então, é para trazer para vocês aqui um ponto de realidade em comparações com medidas que são extremamente comuns do nosso dia a dia. E para trazer para vocês que os números medianos, tá? 13 centímetros de comprimento. É um comprimento que queira que não, tem um certo valor. Tá? E, obviamente, o calibre, não existem latinhas tão próximas do nosso calibre, tá? Mas seria em torno de 11 a 12 centímetros. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez eu peço para você deixar aqui o seu like para contribuir aqui para o nosso trabalho, para a gente se manter motivado, sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E também, se você não está inscrito, aproveita esse momento, inscreva-se agora. Por fim, eu queria fazer um convite. Comenta aqui embaixo desse vídeo, depois de tudo que eu ensinei, exatamente como que é feita a medida, qual foi a medida que você achou, né, quando você fez em ereção ou flato esticado. Mas seja honesto, hein? Eu sei que os homens tendem a... Não é que eles mentem, mas que eles aumentam um pouquinho. Combinado? Até o próximo vídeo.